Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. A mensagem de hoje tem como tema a fé que faz as muralhas caírem. E nós vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus capítulo 11, versículo 30, que diz assim: Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de rodeados por 7 dias. O capítulo 11 da carta de Hebreus nos dá uma visão bastante clara da fé bíblica e das suas consequências para a nossa vida. No primeiro versículo, o autor afirma: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não veem. No primeiro versículo, o autor afirma: como nós vimos, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não vê. Eu repito essa definição para que a gente tenha bem firmada em nosso coração a importância dela. E depois, se você examinar este capítulo, o autor apresenta uma série de exemplos desta fé, que, como diz a palavra, é uma certeza, é uma convicção. E entre esses exemplos, nós encontramos o episódio de Jericó. A Bíblia afirma que pela fé as muralhas caíram. E com isso, a palavra de Deus quer nos ensinar que no acontecimento da queda das muralhas de Jericó, houve uma extraordinária manifestação da genuína fé. E aí nós vemos que ficaram patentes os seus efeitos. Mas como é ter essa fé? A fé que faz as muralhas caírem? Vamos dizer que a fé bíblica não é para depois definir o que é a fé segundo as Escrituras sagradas. A fé bíblica não é fé na fé. A Bíblia não dá base à teoria de que o simples fato das pessoas terem qualquer tipo de fé lhes garantirá que as coisas inevitavelmente sairão bem. A fé cristã baseia-se na existência objetiva do Deus que se revelou ao seu povo por meio da sua palavra infalível e inspirada pelo Espírito Santo. A fé bíblica não é mero sentimento. Ter fé não é pular do pináculo do templo porque sentiu que deveria fazer isso. O coração do homem é enganoso e Satanás pode estar usando esta concepção errônea de fé para jogar você do precipício. A fé bíblica é agir com base na palavra de Deus. Josué e o povo de Israel agiram assim. E isso fica evidente em Josué 6:2. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, seu rei, e aos seus valentes. Outro exemplo notável dessa fé pode ser encontrado no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Nesse relato, encontramos Jesus orientando o pescador Pedro sobre como esse deveria fazer a sua pescaria. Pedro havia trabalhado a noite inteira sem obter resultado algum. Chega o dia, o sol nasce e eis o Senhor Jesus na praia do mar da Galileia, e dirigindo-se a Pedro disse: Lança as tuas redes de volta ao mar. Pedro virou-se para o Senhor Jesus e respondeu: Havendo trabalhado no melhor horário do dia, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançaremos as redes. A fé que derruba muralhas tem como imutável e imprescindível alicerce a palavra de Deus. Em Josué 6, encontramos o Senhor fazendo uma comunicação clara e objetiva ao seu povo. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, e assim fareis por 6 dias. Veja que primeiro o Senhor fez ao povo de Israel uma promessa, quando lhes disse: Vocês conquistarão a cidade de Jericó. E aí o povo agiu com base nessa promessa. A palavra de Deus, porém, não se resumiu à entrega da promessa, mas
o Senhor também revelou ao povo uma estratégia que deveria ser observada para que houvesse a conquista daquela cidade. A verdadeira fé sempre age dentro dos parâmetros da palavra revelada de Deus. Ela age com base nas promessas e não foge dos padrões absolutos estabelecidos por Deus. É necessário tanto se ter fé que sabe que Deus tem poder para remover montanhas, como a fé que sabe que, por mais absurda que a nossa fidelidade à sua palavra nos pareça, Deus é poderoso para, por meio de cumprir a sua vontade em nossa vida, operar o sobrenatural. O povo de Israel necessitava de fé, mas de uma fé que precisava vir acompanhada de 2 ingredientes: a capacidade de crer nas promessas e também a capacidade de se submeter à vontade de Deus, por mais absurda que ela parecesse aos olhos do homem. E então, o que encontramos em Josué 6? Eis ali o Senhor dizendo ao povo de Israel: invadam Jericó. Muitas vezes essa ordem irrompe em nossa vida também. Pode haver em algum lugar da nossa existência um inimigo entrincheirado que se nega terminantemente a sair. Então, ouvimos o Senhor dizer: essa terra é sua. Não quero que você faça um acordo de paz com o adversário. Ele precisa ser expulso. E como se opera a expulsão? Pela fé. Precisamos, porém, também ter fé para nos submetermos aos meios estabelecidos por Deus. Veja a situação do povo diante das muralhas de Jericó. Suas perguntas provavelmente eram: Senhor, o que fazer? Que tipo de arma devemos usar para destruir essas enormes muralhas? A resposta do Senhor foi: os guerreiros são armados na frente, depois quero os sacerdotes tocando as trombetas sem parar, com a arca da aliança no meio deles. E durante 7 dias eles darão voltas em torno da cidade de Jericó. Nos 6 primeiros dias darão uma volta, mas no 7º darão 7 voltas. Na 7ª volta, alguma coisa acontecerá. Josué e o povo de Israel creram tanto na queda da muralha, quanto na eficácia do meio estabelecido por Deus. Não é assim na nossa vida também? Chegou a hora de você se submeter à palavra de Deus, a fim de resolver certos problemas em sua vida. Pense, por exemplo, na questão do seu sustento diário. Qual é a recomendação bíblica? É da pior matemática possível. Você dá e o que tem é multiplicado. Onde você encontra no mundo esse tipo de coisa? Mas eu te pergunto, por que Deus fez aquele pedido absurdo ao povo dar 7 voltas em torno das muralhas? Por que Deus faz pedidos que nos parecem sem sentido? O seu objetivo único é nos ensinar a caminhar em humildade, compreendendo que as muralhas da nossa vida serão destruídas, não por nossa engenhosidade, mas pelo poder de Deus, que está sempre com a espada desembainhada e nua a guerrear por aqueles que se submetem aos seus conselhos. Mas por que o povo precisou de 7 dias de espera? Porque o Senhor não derrubou aquelas muralhas logo no primeiro dia? Deus, em sua soberania, determina o tempo da sua ação. A fé que derruba muralhas sabe esperar com paciência. Deus lhes disse: vocês precisarão esperar 7 dias. A Bíblia afirma que tudo tem o tempo determinado para acontecer. Verifique lá em Eclesiastes 3, do versículo 1 ao 8. Então, eu pergunto, por que devemos saber esperar? Devemos saber esperar porque Deus é soberano. Ele reina e a nós cabe nos submetermos inteiramente à sua vontade soberana, que na maioria das vezes não compreendemos. Devemos tomar 2 decisões importantes.
lidar com os fatos da vinda, tendo a certeza de que aconteça o que acontecer, Deus é bom. Ele nos provou isto na cruz do Calvário. E desistir de procurar uma resposta específica para tudo o que acontece. Precisamos aprender a esperar, porque muitas vezes não estamos preparados para receber o que desejamos. Devemos saber esperar, porque Deus costuma usar a espera para a nossa santificação. E é geralmente nesse tempo de espera que jejuamos, oramos, humilhamo-nos e tomamos consciência da nossa absoluta dependência de Deus. O Salmo 27, por exemplo, diz: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. As muralhas de Jericó caíram pela ação da mão invisível de Deus. Porém, o povo de Israel precisou enfrentar o adversário. A fé bíblica nos impulsiona para a ação, na certeza inabalável de que ao enfrentar o adversário, não estaremos sós. E foi isso que o Senhor disse a Josué: não te mandei eu? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Deus derrubou as muralhas, mas cabia ao povo agir. Para a queda das muralhas, o povo precisou apenas cercar a cidade, tocar as trombetas e gritar. Porém, para derrotar o exército adversário, precisou lutar valentemente. Precisamos aprender a conviver com o duplo milagre de Deus. Primeiro, o milagre que nos faz esperar só pela ação de Deus, a fim de que Ele faça o que não podemos fazer. E depois, precisamos do milagre que nos faz crer que ao enfrentarmos o adversário, que é mais forte do que nós, Deus haverá de nos revestir de forças. As muralhas ainda não haviam caído, mas Josué já podia dizer ao povo: o Senhor vos entregou a cidade. Josué sabia que, inevitavelmente, as muralhas ruiriam, pois Deus sempre honra os que o honram. E este é um outro elemento fundamental da fé, a fé que derruba muralhas, ou seja, saber que a vitória vem de Deus. Josué, de antemão, já declarava a vitória, e isto é assim por ter como base a palavra de Deus. Também há muitas muralhas em nossa vida que precisam cair. Pela fé, elas podem ruir, tal como aconteceu em Jericó. Parece que muitas vezes nos acostumamos com a presença do adversário. Olhamos para as nossas fraquezas morais, para certos hábitos que precisam ser desarraigados do nosso coração, para a presença de problemas que estão minando a nossa vida. Mas em nome do Senhor Jesus, creia que as muralhas podem cair e o inimigo pode ser desalojado. Para isso, é totalmente necessário que você tenha como alicerce para a sua fé a palavra de Deus, submetendo-se inteiramente à vontade divina nela revelada, sabendo esperar o tempo de Deus, harmonizando a sua ação com a ação de Deus e crendo que a vitória vem dele. Amém? É momento de oração. Santíssimo Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Senhor da nossa vida, aquele a quem devemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a vitória, toda a majestade. Rei dos reis, Senhor dos senhores, nosso Salvador. Nós estamos aqui nesse momento pedindo que as muralhas que existem em nossa vida, que o Senhor venha operar, fazendo com que todas venham a cair. Nós, nesse momento, entregamos a Ti a nossa vida, a nossa casa, o nosso ministério, a nossa saúde, as nossas finanças, tudo aquilo que nos pertence, a nossa família também.
E te pedimos, Pai, com base na tua palavra, que diz que tudo é possível àquele que crê, que para ti não haverá nada demasiadamente difícil. Que o Senhor venha agir com a sua mão de poder, para que sobrenaturalmente possamos ver o milagre na área da nossa vida que precisa recebê-lo. E por isso, nesse dia de hoje, Pai, que nós temos a convicção de que a nossa vitória, ela vem do Senhor. Nós nos submetemos integralmente à sua vontade. Obedecemos tudo aquilo que o Senhor nos pede. E por isso nós entregamos a nossa vida crendo e confiando que o Senhor vai operar grandemente. Porque é a tua palavra que nos garante a vitória, quando diz: graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém? E graças a Deus. Glória a Deus.